Café com Política de hoje conversa com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Vamos tratar sobre temas nacionais, discutir o projeto de lei da adultização que foi aprovado no Congresso Nacional e deu uma resposta rápida às questões da violência contra crianças e adolescentes na internet. Também vamos falar sobre outros temas nacionais, como a PEC da blindagem e o PL da anistia. Seja bem-vinda, deputada. Prazer enorme. E feliz porque a promulgação, a sanção vai se dar no 26/28, que é o projeto da adultização, e nós também criamos um grupo de trabalho específico que vai discutir toda a temática da digitalização em relação às crianças e adolescentes. Então a gente pode ainda ampliar o projeto, que é muito bom, cria todas as garantias, quer dizer, talvez existam outras, mas cria muitas garantias para as crianças e adolescentes, auxilia na questão parental. Eu acho que a gente avançou muito, né? Eu cheguei a fazer pedido de urgência em maio, mas veio o Felca, bendito Felca, que mobilizou a sociedade e fez com que a gente votasse essa matéria que é tão importante, né? Se você parar para pensar, você vai se lembrar de inúmeros casos, aquele caso da baleia azul, lembra? Então, casos que foram acontecendo, uma novela que eu não me lembro mais qual, que também tratou da mesma matéria na questão da violência sexual através da internet. Então, eram muitos os temas e por isso são tantos projetos, você tem uma noção, são 200 projetos que tratam desse assunto de internet, criança e adolescente. Mas veio o projeto do Senado, projeto completo e, graças a Deus, a gente conseguiu entregar, né, um ECA-digital, eu diria, né? Um Estatuto da Criança e Adolescente da área digital. Que bom. Para a senhora, quais são os principais méritos desse projeto? Bom, talvez o maior mérito seja a possibilidade de você garantir para essas crianças e para que as plataformas são obrigadas a retirar os conteúdos, né, independentemente do pedido judicial. Então, talvez se você auxilia o pai, porque nem sempre o pai consegue saber o que está acontecendo, o pai, a mãe, né? Lato sensu. E quando você obriga as plataformas a fazerem isso e pune quem não fizer, você está garantindo que, de alguma maneira, isso não chegue à criança. E esse foi um projeto que uniu a casa em um momento em que a casa sempre se divide muito, mas que também foi necessário um trabalho de conscientização de parlamentares mais à direita e mais da centro-direita, que tinham uma questão em relação à censura, né? Não tinha nada em relação à censura, na verdade. Não, a ideia não é censurar, até porque você está falando de abuso, né? Você está falando de perda de direitos de criança e adolescente. Mas eu acho que, sinceramente, tem alguns temas no Congresso, o esporte é um deles, criança e adolescente é outro, são temas que unem e não dividem. Não existe centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, não existe quando se trata de criança e adolescente, quando se trata, por exemplo, da temática do esporte. Tem alguns temas que são muito naturais na votação, mais fáceis de votação, porque não são ideológicos, né? São da sociedade, do dia a dia, né? Da vida das pessoas. E a contribuição que o Felca deu foi muito importante, porque ele mostrou isso para aqueles que não acompanhavam o tema. Para nós que somos das comissões que tratam de criança e adolescente, isso já era uma realidade, a gente já tinha consciência disso. Mas muitos deputados têm outras áreas de atuação. Então o vídeo do Felca impactou também o Congresso Nacional. Deputada, um tema que está em discussão agora na casa é a PEC da blindagem. Como a senhora vê e qual a orientação do partido neste momento? Como o partido olha para essa PEC? Bom, a orientação de hoje da PEC da blindagem, portanto, eu acho que deve votar hoje, já foi lido o relatório, contra a PEC da blindagem. E claro, o partido vai orientar contra, tem alguns deputados que são a favor, outros são contra, mas eu sou contra. Muitos deputados têm falado sobre a questão do texto constitucional. O próprio presidente Hugo Mota citou que, na verdade, essa PEC da blindagem seria uma retomada ao texto constitucional. O pai da senhora foi um constituinte. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Não é a retomada, porque você inverte a lógica do que dizia a Constituição de 88. E, por outro lado, você retoma o voto secreto, você amplia aqueles que teriam
incluindo, por exemplo, presidentes de partido, num texto que falava de deputados, senadores e ministros, que é o que presidente da República, vice-presidente, procurador-geral, que é o que já dizia o texto constitucional. Então você modifica a Constituição, efetivamente. E eu não entendo que para melhor. Outro tema que também é muito discutido aqui na casa desde o ano passado e que ele reaquece e depois aquece um pouco, a questão do PL da anistia. O PSD é um dos partidos-chave nessa discussão e nunca se sabe muito bem para onde o partido vai. Como é que estão as discussões neste momento? Porque essa matéria é uma matéria... Bom, vamos considerar que na eleição passada, né, nós não tivemos candidato a presidente da República. Portanto, parte de nós votou com o Lula e parte de nós votou com o Bolsonaro, né, em função das questões locais, né? Então, não foi uma posição partidária a eleição, nós não tínhamos candidato, então estávamos todos liberados. O que acontece? A questão da anistia tem um componente político e político-ideológico muito forte, né? Por isso mesmo, é melhor que se vote. Mas o partido, literalmente, metade assinou a lista pela anistia, outra metade não assinou. Eu não sei se essa matéria vai a voto, porque ela já foi, já voltou, já foi, já voltou. Se não se encontrar um consenso, dificilmente ela vai ser votada, porque ela precisa de quórum qualificado. E, no meu entendimento, mais do que discutir anistia, a gente podia pensar, né, em discutir o tamanho das penas, a gradação. Talvez esse fosse um caminho de consenso para que a gente pudesse aprovar alguma coisa. Agora, a anistia geral, ampla, geral e restrita, o Supremo já avisou que é inconstitucional, então a gente vai ter mais um problema. Vai acontecer o que aconteceu no caso do Hamas. Vota que vai para o Supremo, derruba a parte no Superior Tribunal Federal. E a gente não sai da crise institucional que é a briga Parlamento-Supremo. A gente tem que sair disso, porque o Congresso tem que funcionar, as pessoas querem resultado, né? O governo também, de alguma maneira, acaba uma certa paralisia por conta disso. Não dá para a gente só discutir isso num país com tantos problemas como o Brasil tem. Um dos projetos que estaria para ser votado e está sendo adiado é justamente o PL do imposto de renda, né? Como a senhora vê essa movimentação? Bom, ele vai acabar tendo que ser votado, não tenho dúvida, até porque a gente tem que discutir outros temas dentro dele, dividendos, quem paga imposto de renda, por que você não... por que, por exemplo, na participação de lucros, na PLR, é só o acionista que não paga imposto de renda, o trabalhador paga. E, por outro lado, essa é uma matéria que também é consensualizada na casa. Ninguém é contra aumento da tabela de imposto de renda. E também a gente não consegue votar. Então, são muitos os temas que as pessoas não são contra, mas que é quase uma paralisia. Só se fala há não sei quantos meses no mesmo tempo. A senhora entende que essas discussões, então, travam o avanço dessas outras propostas que são importantes para o país? Travam o avanço, mais do que travam o avanço, fazem com que muitas vezes você tenha... a casa paralisada, porque aí começa a obstrução, aí você chega numa comissão e não consegue botar um projeto, ou às vezes você passa 4, 5 horas para botar um projeto simplíssimo, que você num acordo, outro dia a gente ficou 6 horas para votar o dia não sei do que, eu quase morri, eu falei, gente, como é que a gente perde o tempo do brasileiro e o dinheiro do brasileiro, porque ele paga meu salário, né, por conta dessa obstrução. É claro que isso é um mundo político, é natural, a gente entende, mas já basta. Acho que ninguém aguenta mais, nem a gente. A senhora citou uma palavra-chave aqui para a Câmara nos últimos meses, obstrução. Tivemos a obstrução física do plenário, foi um momento importante para a Câmara, os líderes se reuniram. Momento triste. Muito triste, muito triste. O parlamento, quer dizer, mas é porque eu acredito no parlamento, porque eu acredito na democracia, então eu tenho que acreditar no parlamento. Não admite cenas como aquela. É antítese, né, do que a gente acredita que seja a democracia, que seja a liberdade de opinião. Aquilo é um atentado é como se você estivesse fazendo um golpe interno, é um atentado
ao que tem de mais caro, que é o parlamento. E ficou faltando uma resposta mais dura? Ou a senhora acha que essa resposta chegará? Essa resposta acho que chegará. Tem um processo de defesa que é absolutamente natural, onde se faz o contraditório. E o processo está correndo. Eu acho que vai chegar um momento que alguns, não serão todos, eu acho, mas ou a punição talvez não seja a mesma, mas algum deputado será punido, não tenho dúvida. Esse foi um dos momentos que pôs em xeque a presidência do presidente Hugo Motta. Alguns parlamentares criticam, outros elogiam. Qual a sua avaliação a respeito? O presidente foi de uma tranquilidade absoluta. Ele foi ponderado, ele tentou achar um acordo, ele não usou a Polícia Legislativa, podia ter usado. Enfim, ele tentou apaziguar a situação, né, que é a função de um presidente. Ele tentou, de alguma maneira, achar um denominador comum e demorou 36 horas, mas aconteceu. As pessoas saíram da mesa. Perfeito. Muito obrigada, deputada. O Café com Política de hoje conversou com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Falamos sobre temas nacionais, PL da anistia, PL da adultização e também sobre PEC da blindagem. Essa entrevista você confere na íntegra aqui no YouTube de O Tempo e também em otempo.com.br.